Já voltamos com o nosso Cidade Alerta Paraíba. Atenção, vou chamar a Lamara Barros, que ela está aqui para atualizar o caso da morte da personal trainer que foi encontrada morta dentro do carro. E aí, havia a suspeita, na verdade foi levantado pelo próprio suspeito agora que teria sido um suicídio. A história não colou, tinha várias interrogações no meio da história e agora a polícia já caminha por outro caminho, né, Lamara? Boa noite mais uma vez. Exatamente, Fábio. Teve uma reviravolta aí nesse caso, né? Como você bem disse, tudo iniciou com a suspeita de um suicídio. Mas agora, através de provas e também depoimentos contraditórios do suspeito, né, o principal suspeito, que é o companheiro aí da vítima, todo esse caso levou um outro rumo. Isso aconteceu no dia 28 de março, ela foi encontrada dentro de um carro no bairro do Bessa, né? É a Adriele Pessoa de Santana, de 26 anos, ela é de Pernambuco, Recife, e veio passar o fim de semana com o namorado. E aí, infelizmente, nesse mesmo fim de semana, aconteceu essa tragédia, né, Fábio? E o delegado Rafael Cavalcante falou com a imprensa e nessa fala dele, ele explica exatamente as contradições, né, nos depoimentos colhidos no principal suspeito, que é o namorado da vítima. Vamos ouvi-lo. O disparo que teria alvejado essa vítima não teria sido efetuado por ela. Essa conclusão a polícia teve, ela foi corroborada com oitivas, levantamento de câmeras de segurança e com arquivos de vídeo registrado pela própria vítima no seu celular, momento antes do crime. Então, amparado nesses elementos de informação, a Polícia Civil entendeu que Adriele não cometeu suicídio. O que ocorreu no interior daquele veículo foi um feminicídio cuja autoria está sendo atribuída ao seu então namorado Douglas. Diante dessas informações, a Polícia Civil representou pela prisão temporária e foi cumprida neste final de semana. O Douglas ele foi autuado em flagrante pelo porte de arma de fogo que foi encontrado no interior do seu veículo. Então, esta prisão ela não tinha relação com a morte de Adriele. Ele se encontrava recolhido na penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, aqui na capital, mas essa prisão ela não tinha relação com a morte de Adriele. Agora ele se encontra preso em razão de prisão expedida no bojo do inquérito que apura a morte de Adriele. Já temos a conclusão desse laudo pericial, residuograma de chumbo, que verifica se há resíduos além de chumbo expelidos pela arma de fogo na mão da suposta pessoa que efetuou o disparo. Esse laudo concluiu que nas mãos de Adriele não havia resíduos de chumbo, certo? Obviamente esse laudo ele não deve ser analisado unicamente, isoladamente. Juntamente com esse laudo esse laudo foi corroborado por outras provas produzidas, por outros elementos de informação produzidos no inquérito. O delegado fala ainda sobre a situação também da posição da vítima, né? Então, a posição em que ela se encontrava também foi um fator para trazer aí essa reviravolta, mudar o rumo do caso e constatar que se trata de um feminicídio e não de suicídio. Vamos ouvi-lo aí de novo. Verificamos que a vítima registrou agressões praticadas pelo Douglas momentos antes do crime, tanto no interior do flat, onde eles estavam hospedados, como no interior do veículo, segundos ou minutos antes do crime. O que se fez levar inicialmente ali os veículos de imprensa divulgar que se trataria possivelmente de um suicídio, seria o modo como o corpo estava e o suposto tiro que teria sido efetuado do lado direito da vítima, ou seja, sentido oposto onde estava sentado o autor. Mas essa dinâmica de como aconteceu o disparo só vai ser melhor detalhado com a perícia. A perícia de local é que trará informações de como possivelmente esse crime aconteceu. Foram colhidas diversas declarações dele em momentos distintos. A imprensa veiculou
um registro de uma fala dele no local. Ele foi ouvido nesta delegacia no dia do fato. Foi ouvido posteriormente também na central de flagrantes, onde foi lavrado contra si um auto de prisão em flagrante pelo porte. E também foi ouvido por mim na penitenciária, onde estava e está atualmente recluso, certo? Analisando, cotejando as declarações dele, as diversas declarações, ele entra em contradição em diversas vezes. Tenta manter uma linha, mas pontualmente ele entra em contradições. Como o momento do crime, em uma determinada declaração ele diz que ela saca a arma de fogo e o disparo acontece, sem ele nem esboçar nenhuma reação. Em outra declaração ele diz que ela saca a arma de fogo e ele empurra o braço dela e nesse momento acontece o disparo. Enfim, e diversas outras contradições que, corroborando com os elementos de informação já produzidos, levaram a Polícia Civil a entender que Douglas praticou esse crime de feminicídio contra a Adriele. E o delegado fala ainda que a Adriele vinha sofrendo agressões, né, domésticas aí por parte do Douglas Silva, o seu companheiro. Vamos ouvi-lo. Foram ouvidos familiares dela. O casal, residia na casa da mãe da vítima há 5 meses. Ouvida a mãe em sede policial, ela realmente fala que ele não tinha conhecimento de agressões físicas praticadas por ele contra ela. Ocorre que, quando a polícia teve acesso ao celular da vítima, verificou-se que ela mantinha naquele celular, inclusive, registros de violências praticadas pelo Douglas. O casal, ele estava hospedado nesse flat, no bairro do Bessa, e aí, pelo período da tarde, passaram a ingerir bebidas alcoólicas. Em determinado momento, ocorre uma discussão, e aí a gente teve acesso ao celular e verificou que a vítima registrou agressões sofridas no interior do flat. Após essa discussão, o casal sai do flat, ele sai primeiro, ela logo atrás, e essa discussão continua no interior do veículo. Por volta das 21 horas e 31 minutos, ela registra um vídeo no interior do carro, registrando as ameaças e agressões praticadas pelo Douglas. Às 21 horas e 32 minutos, ela manda esse referido áudio para a mãe, que evidentemente é um áudio de socorro. Que tem a voz dele de fundo. Que foi veiculado. Esse áudio foi gravado às 21 horas e 32 minutos. Às 21 horas e 35, o veículo ele para na contramão, em frente ao posto de gasolina. Douglas desembarca e grita, dizendo que sua namorada teria acabado de cometer suicídio. Então, o crime ele ocorreu entre as 21 horas e 32 minutos e 21 horas e 35 minutos, nesse intervalo de 3 minutos. As provas são claras e evidentes aí, né, de um possível feminicídio. O Douglas da Silva foi preso por porte ilegal de armas, mas tudo muda depois de todos esses depoimentos aí que a gente ouviu do delegado Rafael Cavalcante. Volto com você, Fábio. Tá. Ô, Alamara, o principal álibi, vamos chamar assim, dele, é o disparo que aconteceu na parte do ouvido direito da moça. E ele estaria dirigindo, então, tecnicamente, ele alega, a defesa dele alega, que ele não teria como atirar no ouvido direito da moça. Se ele está aqui, a mão dele atiraria no ouvido esquerdo da moça. Isso em tese, mas essa tese é facilmente derrubada, porque se acontece uma briga, uma luta corporal dentro do carro, as pessoas se mexem, se viram, não estão amarradas numa poltrona do carro, no banco do carro, que não possa se virar. Então está evidenciado aí, as provas foram juntadas, ele já está preso e agora parece ser difícil de desvencilhar aí da acusação de feminicídio praticado contra essa moça. Obrigado, viu, Alamara?